Nós sabemos que quando desrespeitamos um advogado que está exercendo a sua função em juízo, nós estamos desrespeitando a própria democracia. O advogado exerce um munus público, o advogado é a voz do cidadão em juízo, o advogado defende as liberdades, o advogado busca os direitos do cidadão, do seu constituinte. O direito de defesa, ele só existe com o livre exercício da advocacia. No Estado democrático de direito, o Estado, o poder público, não pode ser mais importante que a sociedade. A sociedade é tão importante quanto o poder público. E o cidadão é tão importante quanto a autoridade pública. O assistido entrega ao advogado a sua questão fundamental, o seu problema, entrega o cuidado dos seus bens jurídicos mais valiosos e o faz por meio de uma procuração. Este documento é um documento que tem que ser objeto de um respeito total por parte das autoridades públicas. Foi uma situação em que o advogado ele aguardava uma audiência a ser realizada, então a juíza impediu, impediu que ele participasse da audiência porque ele não tinha procuração. Mas ele iria apresentar a procuração, como a lei faculta, inclusive, naquele momento. Mas a juíza não aceitou e impediu que ele participasse da audiência. Essa mesma juíza, com um outro advogado, o advogado, no caso, era assistente de acusação. Ela chamou a parte e disse que ela não precisava ter contratado esse advogado porque ele estava sendo assistido pelo Ministério Público e disse que não precisaria da presença desse advogado. Foram duas situações envolvendo uma mesma juíza da 12ª Vara Criminal. A audiência é um ato formal dentro do processo de extrema relevância, no qual pode o advogado comparecer já devidamente habilitado ou se habilitar na referida audiência. Não cabe ao juiz negar a aceitação da procuração do advogado em qualquer momento que seja, muito menos no curso de uma audiência, que é um ato formal em que a participação do advogado é absolutamente imprescindível. Quando o magistrado deixa de receber uma procuração do advogado e permita que ele trabalhe para um cidadão no processo, numa lide, ele na verdade está cerceando o acesso à justiça. E aí se soma o ato de abuso ao ato de ignorância da lei. Juntam-se dois absurdos: o juiz que desconhece a lei e o juiz que viola a prerrogativa. As autoridades públicas, infelizmente, na história do Brasil, têm violado as prerrogativas dos advogados e, com isso, violado os direitos dos cidadãos. É muito comum que em delegacias policiais o advogado seja ameaçado, seja impedido de realizar o seu trabalho. Tivemos um caso de um advogado que recentemente adentrou ao fórum, estava lá no seu exercício profissional e despercebidamente entrou com o aparelho celular no bolso e tocou o alarme do detector. O policial que estava no momento, ele fez uma abordagem feliz, chamou o advogado: você é surdo, você não ouviu o sinal, meu chapa, Fez dessa forma a abordagem ao advogado. O advogado recuou, retornou, apresentou o aparelho que acionou o alarme e, numa passagem ao policial, ele ofereceu a resposta. Ele disse: não, eu não sou surdo, eu ouvi o sinal e não sou seu chapa. Foi o bastante para o policial achar que aquilo era uma atitude desrespeitosa. Chegaram a conduzir, inclusive, esse advogado ao distrito policial que fica ao lado do fórum. Alguns nos veem como incômodos, e somos incômodos quando reivindicamos direitos que são sonegados à população brasileira. O inconformismo é a marca do advogado e as autoridades, ainda reféns de um autoritarismo que veio dos anos de ditadura, muitas vezes não aceitam a independência do advogado e, não aceitando a independência do advogado, violam as prerrogativas. A impunidade
que permeia ou que campeia no âmbito dos poderes públicos é o que enseja, é o que fomenta a prática de abusos em face da advocacia. É a ausência do órgão de controle disciplinar da polícia, as corregedorias de polícia, do Ministério Público, da magistratura, em relação àquela autoridade abusiva, um policial que agride, que profere palavras ofensivas, de baixo calão, depreciativas, desrespeitosas. Essa tolerância pelos órgãos fiscalizadores e de controle é que permite a desenvoltura dessas atitudes antiéticas, dessas atitudes abusivas e agressivas à advocacia. É algo inaceitável, né? Quando uma autoridade pública ela não age em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão, ela está confundindo autoridade com autoritarismo e, por via de consequência, ela fere de forma direta a Constituição Federal. A autoridade tem que saber exatamente o que significa a função do advogado, o seu papel e, acima de tudo, as prerrogativas que tem no seu exercício profissional. Violência física não é um ato, não é um abuso que se verifica constantemente, mas é um ato extremo que ainda não foi erradicado de nossa realidade, da realidade da advocacia brasileira. Quando acontece uma violência, a ousadia, a desenvoltura de uma autoridade com atitude abusiva, de agredir um advogado, é porque ele também já superou todas as suas inibições quanto à prática de abusos em relação a outros cidadãos. Qualquer violência é um abuso, né? Qualquer violência física é um abuso. A agressão física, ela implica no cometimento de um crime. E, evidentemente, tem que ser tomadas todas as medidas necessárias no sentido da responsabilização criminal da autoridade, né, e da responsabilização civil do Estado, se for o caso, em função de procedimentos dessa natureza. Cheguei no escritório e recebi uma ligação de um rapaz do interior, um agricultor, informando que o caminhão dele estava apreendido na delegacia e que o inspetor não deixava o caminhão sair. Fui até o inspetor e disse: doutor, eu vou levar o caminhão. Não tem nenhuma ordem judicial, não tem problema nenhum para o caminhão ser mantido aí. Bom, aí ele disse: não leva, porque eu não quero e o caminhão vai permanecer aí. Aí eu chamei a delegada e disse: olha, doutora, seu inspetor está me constrangendo. Todas as vezes que eu vou pegar o caminhão, ele me impede. Ele faz movimentos que me mostram a arma, ele grita no meio da rua, dizendo que não vou levar o caminhão, e o meu cliente está com medo dele. Ele entrou na minha frente e começou a falar palavras de baixo calão, dizendo: olha, doutorazinha pequenininha, doutorinha pequena, advogadazinha, não entra aqui na minha delegacia não. Quem manda aqui nessa delegacia sou eu e você não vai entrar. Aí eu comecei a dizer: Castro, eu estou usando das minhas prerrogativas, eu posso entrar em qualquer órgão público. Aí ele se virou para mim, veio em minha direção e me deu uma cabeçada. Depois que ele me deu a cabeçada, ele disse: eu sou homem, viu? E na hora que ele bateu, pegou aqui, né? E abriu na mesma hora. E a única coisa que eu consegui dizer: você tá louco. Quando eu disse você tá louco, já jorrou sangue pela boca. O corte aqui de cima também começou a sangrar. Aí ficou o chão, né, o pátio da delegacia, a blusa, o blazer, tudo sujo. Após a limpeza, ele começou a dizer que eu tinha agredido ele, que eu tinha partido para cima dele. Eu nem revidei, né? Eu disse: olha, a única coisa que eu disse para ele foi: meu amado, você não bateu numa mulher, você bateu na advogada em exercício. Eu estou trabalhando. Em vez de você fazer o seu trabalho, você me agrediu como se fosse um criminoso. Um outro policial chegou para mim e disse: olha, doutora, eu sinto muito, mas ele é acostumado, isso aí não vai dar em nada. E eu disse para ele: olha, eu acho que vai dar sim, porque a OAB não vai deixar em branco um caso desse. Não é a questão da Elisângela, é a questão do profissional em si. O servidor público, ele tem que atuar em conformidade com o direito brasileiro, com as leis em vigor no Brasil, com a nossa Constituição. Os servidores públicos, eles têm que atuar com urbanidade, eles têm que atuar com imparcialidade.
eles têm que atuar com moralidade. Estes abusos, eles não se constituem em excesso de sensibilidade da advocacia, porque palavras de baixo calão, depreciativas, ofensivas, atingem a dignidade da profissão, repercute na própria emocional do profissional, abala o conteúdo da defesa, inibe a ação do advogado que deve agir corretamente e nos limites, mas nos termos da lei para a defesa dos direitos e interesses do cidadão no âmbito dessas estruturas. É importante que o advogado conte com a sua classe e com a entidade que representa a sua classe, a OAB, que publicamente manifestará o seu repúdio, manifestará a sua não aceitação diante desses atos de violação das prerrogativas profissionais. Eu diria que não se calem, digam, sabe? Não tenha medo de enfrentar, de denunciar, de lutar pelos seus direitos, que é isso que a nossa profissão vem a nos dar, que a gente pleiteie, que a gente brigue por uma sociedade melhor. A ordem é, sem sombra de dúvidas, trincheira cívica da cidadania. E como trincheira cívica, em tempo de guerra, ela precisa de salvaguarda ao soldado, ao militante. Nós, advogados, somos esses soldados, somos esses militantes. No início da gestão, como primeiro ato da gestão atual, nós criamos a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Também, juntamente com a nossa Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, nós estamos agindo de forma direta em todo o país, conjugado exatamente com um trabalho extraordinário de todos os 27 presidentes de OABs no nosso país, de todas as nossas seccionais, que têm sim agido de forma absolutamente concatenada na defesa das prerrogativas da profissão. Que a OAB, em todas essas oportunidades, tem representado criminalmente contra esses agentes públicos arbitrários, tem utilizado a lei de abuso de autoridade contra esses agentes para demonstrar a todos e à sociedade em geral que a advocacia brasileira está unida contra esse tipo de violência. Realmente tem uma proteção, eu realmente tenho um conselho que está do meu lado, que me protege e que pleiteia os meus direitos, quando eu preciso. O Poder Judiciário é ainda o meio hábil, o meio normal, natural, para a solução do conflito. Que a solução por si só, em que homem contra homem, em que mulher contra mulher, entre sociedade ou grupos sociais contra grupos sociais, não vão chegar à paz social. O judiciário é, com certeza, o fim para essa justiça e nós, advogados, somos, sem sombra de dúvidas, o meio.